Vamos começar com o nosso conteúdo, nossa disciplina de gestão de transportes e distribuição. Iniciamos aí com esse elemento importante, né, que é o panorama da logística de transportes no Brasil. Fato é que a nossa logística tem lá suas restrições, né? O que é uma restrição? É algo que, de alguma forma, limita o crescimento do sistema. Né? Então, vocês devem já ter cursado, né, a disciplina de TGA lá no primeiro ciclo. Uma das teorias aborda a teoria das restrições, talvez vocês lembrem um pouquinho disso. Então, a teoria das restrições traz que, a partir do momento que a gente vence e supera as restrições de um sistema, ele passa a ter ganhos maiores, maior lucratividade, melhor desempenho, maior eficiência, eficácia. No caso da logística de transporte no Brasil, nós temos restrições que limitam o ganho logístico, né, que acabam atravancando o desenvolvimento do próprio país, desenvolvimento das empresas, agregando custos desnecessários à nossa infraestrutura logística. Tá? Então, o Brasil não tem o crescimento que poderia ter em função dessas limitações de infraestrutura de aeroportos, portos, estradas, rodovias, nos diferentes modais de transporte. Sobretudo, né, principalmente nesses modais menos desenvolvidos. Claro, o modal rodoviário, a gente tem grandes limitações, né? O preço dos combustíveis, o custo do frete, uma série de elementos. Mas até a gente tem uma malha rodoviária relativamente desenvolvida, com pouca estrutura, mas tem uma malha rodoviária grande. Mais grave ainda é o problema da malha ferroviária, porque, além de ser pouca, né, pouco alcance existe na malha ferroviária das diferentes regiões do país. Né? Possibilidade de transporte fluvial, utilizando rios e afluentes, né, é praticamente inexistente frente ao panorama geral. Né? Então, a gente tem muitas restrições em modais que seriam de baixo custo, né, e que trariam um ganho significativo para o país como um todo. Então, nós temos diversas restrições, muita coisa a desenvolver e a crescer ainda em termos logísticos no nosso país. Tá? Bom, em termos de desenvolvimento econômico, né, qualquer país está diretamente ligado ao desenvolvimento da sua infraestrutura logística, porque essa infraestrutura logística sustenta a economia do país. Né? Se não tiver uma logística adequada, né, nós vamos ter custos elevados que vão impactar, né, de uma forma geral, né, nos preços dos produtos, né, vão impactar no quanto isso, né, abocanha da renda do salário das pessoas, né, porque quem paga o custo é o comprador, né, é o cliente. Né. A gente impede que as empresas consigam ter um maior alcance, né, quando a gente tem problemas logísticos. Então, essa infraestrutura logística impede um maior desenvolvimento econômico. Tá? E para isso a gente precisa, dando suporte à infraestrutura econômica, de uma boa infraestrutura, por exemplo, de telecomunicações. Por quê? O processo logístico depende de uma boa comunicação. Tá? Rastreamento de carga, né? O processo de localização dos veículos, né? Informação em tempo real do deslocamento das cargas, o tempo que ainda resta para a viagem, né, até chegar ao ponto de destino, passar essas informações lá para o CD, onde a carga vai chegar, lá no porto, onde a carga... Então, essas informações de telecomunicações são muito importantes. Tá? Todo o processo de radiofrequência, né, internet e outros, é importante, a gente precisa desse desenvolvimento, está diretamente ligado à infraestrutura logística. A própria infraestrutura energética também, né? Ela traz aí fontes de recursos que vão fomentar a capacidade, né, dos meios logísticos de se utilizar de formas de estrutura energética que sejam renováveis, ou que sejam mais baratas, ou que tragam um custeamento mais acessível para as empresas transportadoras. Né? Então, haja visto, é claro, né,
aqueles elementos ligados ao petróleo e gás, né? Diesel, né? Gasolina, álcool, né? Claro, a gente fala assim, mas o transporte pesado, rodoviário, vai usar diesel. Mas não é só, né? Tem aquele, o trecho final, a milha final é feita por veículos de pequeno porte que vão utilizar gasolina, gás, por exemplo, né? Então impacta bastante também, né? Nós temos problemas da infraestrutura logística mais ampla, no sentido de que ela é, claro, um elemento fundamental para escoamento dos produtos, né? E estão diretamente sendo impactados, né, pelas estradas, rodovias, dutovias, ferrovias, portos e aeroportos. Claro, dentre esses modais, claro, esses são muito conhecidos, né? Rodovia, ferrovia, portos, aeroportos. Dutovia talvez nem tanto. Dutovias são utilizados para o transporte, né, de gases e combustíveis líquidos, né, ou produtos químicos, por exemplo. São dutos que transportam esses materiais, né, de ponto a ponto. Tá? E aí fica claro para nós que, né, nós precisamos investir em infraestrutura. Tá? Ô, professor, Esses investimentos vão trazer. Pode falar. eu fui aqui para tirar uma dúvida a respeito da chamada aí que o senhor estava falando. Eu fui ali em salas virtuais aqui no meu portal do aluno Sim. e nessa matéria aparece o professor Marcelo para mim e o link dele embaixo. Será que eu entrei na turma errada, hein? Pode ser. Façam o seguinte, tá? Se vocês entraram no link errado, vão lá no portal do aluno, entrem em salas virtuais e cliquem no link que está à disposição de vocês lá. Pode ter Tá acontecido ok, isso também, eu vou fazer então isso aí. tá? Tu é o Guilherme Machado Hoffman. Guilherme Machado Hoffman, tá? Daí eu falo com ele, se por acaso eu entrar lá com ele na turma e falo que tava fazendo aula com o senhor, tudo certinho. Se por acaso, tá? Tu confirmar com ele que tu tá lá naquela chamada, tu vai começar a assistir lá com ele, tranquilamente, e as tuas presenças vão ser dadas lá, né? Então, peço que os demais façam o mesmo procedimento. Tá. Tá, eu vou dar uma Janaína, confirmada primeiro então. isso, tá? Janaína, Renata, André, João Vitor, dê uma olhada lá no portal do aluno nas salas virtuais, tá? Obrigado. Então, gente, dando sequência aqui. Claro, precisamos de investimentos. Esse investimento vai trazer mais qualidade ao processo, à infraestrutura logística. Isso vai aumentar o quê? A nossa produtividade nacional. Nós vamos nos tornar mais competitivos, isso vai trazer mais resultado. Tá? Então, sim, tem impactos negativos na competitividade à medida que não são feitos os investimentos necessários em infraestrutura. Né? Então, nesse sentido, nós temos diversas dificuldades e problemas, né? Em função disso. Alguém falou? Eu, Carmen. No caso ali, o senhor disse que não tem baixo investimento na infraestrutura, tá? Na parte da logística. No caso, quando vem uma empresa grande do exterior para cá, para o Brasil, e no caso que nem a Amazon que veio para o Rio Grande do Sul, isso é bom para nós ou é ruim para ela que não tem essa infraestrutura aqui, não tem esse investimento aqui? É bom para o país, com certeza. Quanto mais empresa, melhor, né? É bom para o país. Claro que essa empresa vai ter menos resultado, porque o custo logístico aqui é maior. Então, a mesma empresa que se instala em outro país e que tem uma infraestrutura melhor, vai ter melhores lucros, melhores resultados, um melhor desempenho, mais crescimento, vai gerar mais PIB e mais renda, né? Então, quando ela se instala aqui, é bom para o país, né? É bom para a geração de empregos, receita e PIB nacional. Mas é claro que o resultado dela não vai ser o mesmo quando ela se instala num outro local, um outro país que tem uma infraestrutura adequada. Certo? Certo. Obrigada. Tranquilo. Muito bem, gente. A participação de vocês é sempre muito bem-vinda, né? Façam que nem a colega, tragam aí as participações, perguntas, dúvidas, sempre enriquece o nosso momento de aula, né? Esse momento aqui não é um momento só de monólogo, né? Eu vou falar e vocês vão ouvir. Não, você tem que participar, perguntar, interagir, vai ser sempre bem importante. Claro, nós temos aí alguns pressupostos econômicos, né, para que a gente tenha esse desenvolvimento econômico.
A gente precisa fornecer, né, as condições necessárias para que a gente tenha uma infraestrutura logística adequada. E aí, os nossos principais modais, né, os mais conhecidos e que a gente precisa investir: ferrovias, rodovias, dutovias, aeroportos e portos. São os 5 mais importantes. Não são os únicos modais de transporte, tá? Mas são os que, se a gente fizer um investimento, né, para daqui a 10, 20, 30, 50 anos, a gente vai, né, ter uma condição no Brasil de se tornar uma potência mundial econômica, né, porque fez o investimento quando devia, e a gente está já um pouquinho atrasado em relação a isso, tá? Então, os 5 modais aí podem transformar o nosso processo logístico no país, certo? O André mandou no chat, também está lá na sala do Marcelo. Tranquilo, André, vai para lá, tá? Então, entraram aí no link, mas já descobriram o link certo. Então, tranquilo, André, certo? Feito, valeu, obrigado. Valeu, tranquilo. Bom, claro, gente, os custos são um problema importante, né? Segundo aí a CNT, né, Confederação Nacional dos Transportes, nós temos aí já uma pesquisa de 2019 que calcula aí uma média de 28,5%, né, de impacto, né, em termos de custos. Na Fundação Cabral, pesquisa de 2018, o custo logístico representava uma média de 12,37%. O modal rodoviário, que é o mais utilizado no Brasil, né, comparativamente aos demais, ele representa 75% do transporte. E ele é o mais caro em termos de fretamento, custos, né, nesse sentido. Claro que, comparativamente a um modal ferroviário, né, ele é infinitamente mais caro, né? O modal ferroviário é muito mais barato, transporta cargas maiores, né? Tem uma flexibilidade menor o ferroviário, porque a gente não tem malha ferroviária desenvolvida, mas se tivesse, a gente poderia dividir essa carga de transporte, né, com um percentual menor no rodoviário e um pouco maior no ferroviário, diminuindo os custos relacionados a isso. Baltazar levantou a mão, pode falar, Baltazar. Não, porque é uma dúvida que eu tenho, que até então eu achava que o modal aéreo era o mais caro, por conta do processo poder ser mais rápido, né, para poder... Sim, o transporte de carga nacional, tá, em termos de transporte rodoviário, que é o mais utilizado, porque o transporte aéreo é muito pouco utilizado, né, ele acaba trazendo um impacto mais caro nesse sentido. O transporte aéreo é utilizado internacional, né, dentro do Brasil, né, a gente usa, mas usa muito pouco de transporte aéreo. É mais para transporte internacional, ou entre países, enfim, né. Beleza. E normalmente quando a gente tem algumas compras de urgência, emergência, porque se as empresas podem fazer uma compra programada, que é o melhor tipo de compra, né, ela vai usar o modal, compra internacional, qual? O aeroviário, ou o marítimo? Vai usar o marítimo, vai comprar da China, o navio vai demorar 3 meses para chegar, mas ela fez uma compra programada, né? Só de urgência. Aí de urgência, eu preciso para da semana que vem, faltou matéria-prima, vai pagar mais caro o aeroviário. Mas o aeroviário, ele é a última opção, né? Porque se a empresa tem condições de fazer compra programada, ela vai usar os outros modais nesse sentido, tá? Então, tu tens razão, principalmente quando se trata de transporte internacional. Mas a gente está falando de transporte no Brasil, né? Transporte interno, né? E a gente não usa, embora o Brasil tenha uma dimensão, enfim, continental, né? A gente não usa em larga escala, né? Em larga escala realmente é o transporte rodoviário e esse que causa o maior impacto de custos nesse sentido, tá? Ederson, lá, a empresa só se utiliza o modal aéreo em cargas críticas. Exatamente, né? O modal aéreo é só para cargas críticas, né? Todo o restante, 75% dos transportes no Brasil é transporte rodoviário. E aí, comparativamente, né? Qual seria a alternativa? Ferroviário, né? Então,
Então, nesse sentido, o rodoviário ele é mais caro, né, e se a gente utilizasse o ferroviário, a gente estava diminuindo consideravelmente os custos de transporte no nosso Brasil. Bom, o setor de transportes tem uma estrutura no Brasil, né? O órgão de controle principal é o Ministério da Infraestrutura, tá? Diretamente ligado ao governo federal, então temos um ministério. E subordinados, né, ao ministério, temos aí secretarias, né, que envolvem aí algumas autarquias, empresas públicas e sociedades mistas, tá? Entre elas, principais, né, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, Agência Nacional de Transporte Aquaviário e a Agência Nacional de Aviação Civil. Essa é a estrutura de transportes no Brasil, regulamentares, né, e de questões de controle, né, de transporte. Tá? A ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, tem algumas competências. Concessão de ferrovia, rodovia, faz a parte das concessões, tá? Independente ali dos modais relacionados aos tipos de modais terrestres. Autoriza também o transporte, né, de passageiros, no que diz respeito ao turismo, né, fretamento, enfim, nesse sentido. Anderson fez uma pergunta, quer fazer uma pergunta, na verdade, levantou a mão, pode falar, Anderson. Boa noite, professor. Queria te dar uma dúvida. No caso, se fosse investido na malha ferroviária, o transporte rodoviário, ele ficaria mais barato? Pode repetir a pergunta, deu uma cortada e não peguei bem. No caso, se o Brasil investisse na malha ferroviária, a malha rodoviária ficaria mais barato os fretes? No Brasil, tá, a gente não tem uma malha ferroviária muito desenvolvida, mas se a gente desenvolvesse ela, o custo geral do transporte ficaria mais barato, porque a gente teria menos aplicação do transporte rodoviário e uma aplicação maior do ferroviário. Então, o custo, na média, ficaria mais barato. Tá? E, claro, com a competitividade, a concorrência, a tendência é que, né, o transporte rodoviário tendesse a ter uma redução de custos, porque aí teria uma concorrência diretamente, né, relacionada ao seu tipo de atuação. Então, como transporte terrestre, né, tem pouca concorrência, a gente quase não tem malha ferroviária, tem pouca, né? Meios fluviais também é minimamente utilizado. Então, o único meio é o rodoviário. Então, não tem uma competitividade real, né? Teria um monopólio, no caso do rodoviário. Isso, não daria para classificar assim, né? Porque não tem uma empresa única, mas, tipo, o setor é dominado, né? O transporte terrestre é dominado pelo transporte rodoviário. A gente precisaria ter uma diversificação maior para minimizar e equalizar esses custos. Aí sim, né? Teria uma redução média dos custos do transporte terrestre. Tá? Ok, obrigado. Obrigado, Anderson. Nós temos também a ANTAQ, né? Agência Nacional de Transporte Aquaviário, tá? Ela regula, supervisiona atividades aí, prestação de serviço de transporte aquaviário, também a exploração da infraestrutura dos portos, né? Importante aqui que essa estrutura aquaviária não trata só, e talvez a gente, né, tenha às vezes em mente, né, que é o que a gente mais frequentemente acaba tratando, até nas empresas, né, que é o transporte marítimo, mas o transporte aquaviário, ele também conta com os efluentes e rios, né, dentro da estrutura de um país, né, e o Brasil tem muitos rios e afluentes em regiões bem distribuídas, inclusive, que poderia fazer, né, de ponta a ponta, né, uma redução de custo, mas a gente tem muito assoreamento de rios, pouco desenvolvimento, né, de transporte nesse sentido. Pouco investimento, né, de transporte nesse sentido, e que é bem barato frente ao rodoviário. Seria uma outra possibilidade, né, de diversificação dos modais, né, investir no transporte ferroviário, mas também ter uma observação, cuidado, desenvolvimento aquaviário, né, tem regiões aí que poderiam se beneficiar muito no Brasil, né, desse investimento. Temos a ANAC, e ela tem diversas competências, tá? Outorgar concessão de serviço aéreo, né, e aeroportuário, regular as concessões,
ela representa o Brasil, né, em acordos e convenções internacionais, aprova planos de aeroportos, né, ela compõe também administrativamente, né, a gestão de conflitos, né, em relação aos diferentes prestadores de serviços em aeroportos, né, e portos. Ela estabelece o regime de tarifas, né, da exploração dos portos, por exemplo, né, aeroportuária, né. Ela contribui também para a preservação do patrimônio, da memória, né, da logística nacional, né, desse desenvolvimento. E, claro, regula as atividades de administração, né, de diversos elementos relacionados à área de transporte no Brasil, tá? Então, são diversas competências aí da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que entre essas agências que a gente viu, né, talvez ela seja de momento a maior, né, e a mais forte entre elas, tá? Agente reguladora. Então a gente viu a nossa matriz de transportes e que o Brasil necessita, né, de investimentos. Ele é um país de dimensões continentais, assim como outros países que fazem parte dos próprios BRICS, né, como a China, a Índia, que tem dimensões grandes, a Rússia, né, que tem dimensões também continentais. E para se tornar competitivo, né, o Brasil precisa fazer esses investimentos, senão acaba perdendo em termos de custos logísticos para outros países, né? Então tem que ter uma matriz equilibrada. Então a gente precisa desenvolver esses outros modais, e mesmo até o nosso modal principal, o mais utilizado, que é o rodoviário, ele não é 100%. Ele é mais desenvolvido frente aos outros, mas em termos de qualidade das vias, né, tem muito a dever, o que eleva também os custos, tá? Então a gente tem além desse desequilíbrio na matriz de transportes, né, que gera assim essa baixa produtividade, uma competitividade baixa, mesmo o nosso modal mais utilizado, ele também tem as suas imperfeições, falhas e necessita de desenvolvimento. Modal ferroviário, por exemplo, né, é mais utilizado para transporte de minério de ferro, carvão mineral, né, dentro das características das nossas possibilidades aqui no país, né? Então, de tudo que é transportado, a maior parte, né, nas ferrovias é isso, tá? Outros países do mundo têm uma diversificação muito grande da malha ferroviária e transportam, né, uma diversificação também de materiais, né, bem maior, tá? Modal rodoviário, né? A gente tem muitos problemas, né? A distribuição para regiões metropolitanas aí acabou com o desenvolvimento, né, das metrópoles e capitais, né, sofreu um estrangulamento muito grande, é difícil acessar e entrar, quem mora em região metropolitana sabe disso, né, seguidamente tem engarrafamento, então, né, já é um problema, né, logístico nesse sentido, tá? Não só para veículos leves, né, mas para o veículo pesado também que está atravessando essas regiões, o que causa atraso, custo elevado, tempo parado, né? Então, o modal rodoviário, sim, traz esses problemas também. A nossa malha rodoviária, como a gente falou, embora seja o mais utilizado, falta muito desenvolvimento ainda também nesse sentido, tá? Nós temos uma malha rodoviária nacional aí de 213.453 quilômetros pavimentadas, tá? São só 12,4% do total da malha. Tem uma parte, 78,5%, que não é pavimentada, é chão batido. Então tem uma malha rodoviária muito grande, mas uma parte considerável dela não é nem pavimentada, tá? Então nós temos aí esse gráfico demonstrativo, né? Comparativamente aí os percentuais de estado, né, da malha, tá? Temos aí 11,2% mais 29%, que está em ótimo bom estado. O resto está em regular, ruim ou péssimo, que chega a ser mais da metade, como a gente viu, né? Então tem um espaço para melhoria, mesmo na malha rodoviária, que já ajudaria, né, a minimizar custos com manutenção dos veículos, né, e uma série de outras coisas por causa do problema da falta de pavimentação, tá? Bom, temos aí um dilema, né, no transporte de operação logística, tá?
A meta é atender o cliente, mas atingir essa meta com menor custo, menor tempo e maior quantidade. Então, o transporte tem essa meta, né? Minimizar o custo, mas atender a tempo, né? E transportar sempre na maior quantidade possível, né? Isso ajuda a atingir as outras duas metas, né? Que é o custo e o tempo, tá? Então, esse é o dilema. Tem que atender o cliente, né? Suas necessidades, atingindo tempo, custo e quantidade. Bom, nós temos aí a intermodalidade e a multimodalidade. Então, a intermodalidade, né, ela ocorre no sentido de que, né, ocorre a emissão do documento, né, documento individual de transporte, para cada modal que vai ser utilizado. Então, utilizam-se diferentes modais, né? E a responsabilidade vai ficar entre esses transportadores, tá? Então, chegou o navio, né, no porto, carregou o caminhão vai fazer a outra parte do transporte, nós temos a emissão de um documento para o modal específico, por exemplo, marítimo, e depois, né, para o modal rodoviário. Então, cada um com o seu documento, são 2 documentos, né? Se utilizar 3, né, aeroviário, né, rodoviário e fluvial, por exemplo, cada um vai ter o seu documento próprio, essa intermodalidade. E a gente tem a multimodalidade, ou seja, 2 ou mais transportes, mas aí utiliza um documento só, tá? Então, o transporte multimodal, ela vai vincular o percurso da carga, o percurso todo da carga a um único documento. Então, o documento é repassado, né? Documento ou conhecimento de transporte multimodal, ele é repassado nesses diferentes meios de transporte, então um único documento, tá? Então, tem suas vantagens, né? Permite aí manipulação, movimentação que seja mais rápida, garante maior proteção da carga, diminui os custos também, tá? A multimodalidade, sempre possível, é melhor do que a intermodalidade. No Brasil, né? O operador do transporte multimodal, ATM, né? Surgiu aí em 98, tá? E fazem parte da sua atribuição, né? Responsabilidade pela execução desses contratos, que vão fazer de ponta a ponta, né? O uso do mesmo documento entre diferentes tipos de modais. Inclui eventuais perdas, né? Decorrentes do atraso das entregas. E o serviço desse transporte, né? Inclui serviço de coleta, unitização, né? Movimentação, armazenagem, entrega ao destinatário. E a gente tem isso, né, regulado pelo OTM, né, Operador de Transporte Multimodal. Tipos de cargas. Aqui, então, mais relevante, né, é que antes de colocar uma carga num veículo, seja qual for, qual modal for, né, utilizando caminhão, navio, trem ou avião, né, é o conhecimento a respeito daquilo que está sendo transportado, né? O tipo de carga, suas características, consequências eventuais de um mau manuseio, né, dessa carga, uma armazenagem inadequada, né? O que pode acontecer, os seus efeitos, e qual é a forma correta de manusear, né, de embalar, de cuidar, né, de todo o processo que envolva essa carga, tá? Então, as características que vão envolver esse transporte dessa mercadoria de ponta a ponta, da origem até o seu destino. Vai utilizar diferentes modais? Tem que ter esse conhecimento, né? Então, no rodoviário vai ter que ter alguns cuidados, características próprias com relação à carga. Saiu desse modal, foi para um outro também, até que chegue no cliente final, tá? Então, algumas diferenças aí entre carga e mercadoria, tá? Carga vai ser todo o produto preparado vai ser embarcado num veículo e armazenado, isso é a carga. A mercadoria é o produto que está disponível para comercialização. Então, a mercadoria está lá na gôndola, está no varejista, né? Essa é a mercadoria. A carga não, a carga já é o produto preparado para ser enviado, tá? Entre as cargas, né, nós podemos classificar elas em carga geral, carga solta, carga granel, carga não granel, carga viva, carga unitizada, carga perecível, perigosa e produto perigoso.
Vamos ver aí esses tipos na sequência, tá? Hoje, gente, como teve o nosso contrato pedagógico, talvez os nossos exercícios vão ser postados, mas acredito que eu vou colocar tempo de realização desses exercícios para até a próxima aula, né? Porque, para não ficar um prejuízo no conteúdo, né? Os exercícios vão ficar para vocês irem fazendo aí durante a semana até a próxima aula. Pode ser, gente? Melhor ainda, professor. Pode ser, pode Fica ser. até mais tranquilo para a gente fazer. Certo. Acredito que fica mais tranquilo, fica bom para todo mundo, né? A gente consegue trabalhar o conteúdo aqui, e aí os exercícios eu vou postar depois das 22, e eles vão ficar com data para vocês fazerem até a próxima aula. Tá? Eu acredito que fica bom para todos. Certo? Pessoal colocando um sim ali no chat, legal. Muito bem. Certo, valeu. Bom, então, gente, os tipos de cargas. A gente tem a classificação de carga geral, né? Que é uma carga acondicionada, então, e embalada, né? Em relação ao tipo de transporte em específico, né? Com a sua identificação e contagem de unidades, né? Ela pode estar tanto solta quanto unitizada. Então, uma carga geral, né, se aplica a cargas que não se tenha maior cuidado em relação à armazenagem de temperatura, umidade, pressão, contaminantes no ar, por exemplo. Né? Não é nenhum produto biológico, não é nenhuma carga viva, né? Não é nenhum produto perecível. Né? Essas são as cargas gerais, né? Então, elas vão ter lá a sua identificação, contagem de unidades, pode ser unitizada ou pode ser solta, tá? Mas são para cargas gerais, que não tem essas características de maior necessidade, tá? A carga solta, né? Ela tem, então, volumes que são acondicionados sob diversas dimensões e formas diferentes, vão utilizar sacos, fardos, caixas de papelão, engradados, tambores, por exemplo, tá? São cargas soltas. Inclusive, a gente vai ver na sequência aqui esses exemplos, tá? A carga a granel, essa uma carga pode ser líquida ou seca, né? Mais comum a granel, por exemplo, que a gente ouve falar, são grãos, né? Trigo, arroz, feijão, né? Cereais, por exemplo, né? Em grande quantidade, a granel, né? Mas também temos as cargas líquidas, tá? Que são a granel, como petróleo, por exemplo, né? Outros produtos químicos são armazenados de forma líquida. A granel, em grande volume, né, dentro do meio de transporte escolhido. Tá? Exemplo do a granel, né, uma malha ferroviária de, sei lá, Rio Grande para Bagé, né, está levando grãos, por exemplo, né, vai encher lá alguns containers e uma máquina ferroviária vai estar, né, a granel, né, não é embalada, né, individualmente ali nesse caso, tá? A carga não granel, aqui tem um erro de digitação, tá, gente? Aqui é carga não granel, tá? Então, ela Professor, sim, pode falar. olha só, em relação à carga a granel, pode me dizer, não sei se tu sabe, como é que ela é pesada? Ela já vai no silo assim, e nesse silo já vem o peso de quantas toneladas que está indo? Como é que é essa situação para saber o peso dela? Claro. Em geral, tá, vou fazer uma carga granel num container. O container já tem a carga máxima que ele suporta e a gente já sabe, né, pela quantidade que está sendo colocada, quanto pesa, né, aquele volume ali. Já é determinado, né, já tem esse cálculo feito, né, por metragem que está sendo colocada. É como a gente comprar, por exemplo, 1 metro de areia na ferragem, né? Então, eles sabem ali que, né, colocar 10 pá de areia, né, vai ter ali 20 quilos de areia, por exemplo, né? E já sabe pela forma de fazer, né, a colocação da carga, né, que tanto daquela carga representa tanto de peso já. Então, o trigo eles já vão saber, né? A gente carregou ali, né, um volume de
sei lá, né, tantas sacas, que representaria tantas sacas de trigo, né, dentro de um container, né, em termos de volume. Então a gente já vai saber ali que tem 1 tonelada de trigo ali dentro, porque já tem essas medidas, já sabem, né, já sabe disso, tá? O petróleo, por exemplo, que é a granel, a mesma coisa, né? Claro que aí tem, né, o recipiente adequado para a carga a granel do petróleo, mas ele tem um peso específico, né, que é próprio do material, né, e ao preencher todo, né, o container lá para esse tipo de carga granel tipo líquida, né, petróleo, você sabe que o petróleo tem um peso específico, ao momento que está aquele volume, né, em litros cheio, a gente sabe o peso dele, tá? Tu fala em referente a cada material, né? Cada Isso. grama, porque eu já trabalhei com trigo e a gente recebia várias qualidades de trigo, trigo argentino, Isso, trigo... perfeito. Aí tinha que nem todos tinham o mesmo peso, entendeu? Às vezes no volume, no caminhão, um tinha um peso e, por exemplo, a gente recebia outra qualidade de trigo e o peso já, com menos volume, o peso era maior. Perfeito. Tem essa questão do volume e peso que a gente estava falando, né? Então, isso é natural. Depende do tipo de produto, né? Já estão carregando já qual é o tipo, Isso. já e o que vai dar cada pesagem de cada produto que está indo. Perfeito. Às vezes o mesmo container, por exemplo, a depender do tipo de produto que está colocando, tu vai conseguir colocar uma carga maior ou menor. Claro que tem a limitação do container, né? Então, o volume que tu vai conseguir colocar dentro do container depende do limite que esse container suporta, e aí, dependendo do tipo de produto, vai um volume maior ou menor, né? Então, porque os caminhões, às vezes, vinha pesado da própria distribuidora, a gente recebia, trabalhava numa fábrica de farinha, e antes de vir para nós descarregar na nossa recepção, passava pela balança ali da CESA. Aí tinha 2 pesagens, aí já vinha com peso, né? Mas eu digo, no navio, assim, eu não sabia, né? Como é que eles faziam essa pesagem. Exato. E, por exemplo, grão, feijão, por exemplo, o feijão preto, o feijão marrom, né? O feijão carioca, isso também altera, né, o volume da carga e as características também, né, do próprio grão, né? É um grão que conserva mais umidade no seu interior e vai ter um peso específico, o outro vai ter menos, e aí muda o volume. Perfeita observação aí, colega. Fechou, valeu, obrigado. Regina, pode falar, Regina. Regina não é Carmen, né? É Carmen. Não, eu queria saber por que o grão não é um tipo de carga que é embalado. Por que ele não é embalado? A gente está falando em volume, tá? Em um grande volume. E aí a gente tem essas cargas a granel que são possíveis de serem feitas, né? Quando a gente faz para o container, vai fazer uma carga ferroviária, ou mesmo um container transportado pelo meio rodoviário, né? A composição e a capacidade de transporte de volume é maior, tá? Então é utilizado esse meio. Mas claro, sim, pode ser transportada, né? Ensacada, por exemplo. Vai ter outras características, já não vai ser carga granel, vai ser outro tipo de carga, né? E aí pode sim ser transportado em sacas, né? Tem situações que isso acontece, tá? Nesse caso aqui específico é a carga granel, tá? Aí, por exemplo, não é o trigo ensacado aqui, né? Mas pode ser, tá? Também tem essa possibilidade. Não, tá? Perguntas que eu não entendo, porque eu estou entrando nessa área da logística agora, né? Sim. Então, vamos dizer assim, a gente está transportando lá do produtor, lá do silo, para a empresa que vai fazer beneficiamento do grão, né? Uma lavoura de arroz está lá, né? Com silo. Aí vai fazer transporte a granel lá para a indústria. Aí lá na indústria, né, eles vão fazer, de repente, uma indústria primária, né? Ela vai fazer a parte de o descascamento do arroz, né? Vai fazer a primeira limpeza, mas vai ficar aquele grão amarelo, que é o arroz tipo parbolizado integral. Ela não faz o refinamento, né? O clareamento. E ela ensaca esse grão e faz o transporte para as outras indústrias, né? Diferentes outros, umas 5, 6, 10, que fazem aquela fase final da produção do arroz. E aí já pode fazer, e muitas vezes faz, né? Esse transporte, não do aquele arroz cru, né, selvagem, mas do arroz já
em pré-beneficiamentos. Aí depende de cada indústria, cada empresa, de como o processo é feito, cada uma tem seus processos, alguma faz todo o processo, outras fazem uma parte e enviam, e aí tem essas possibilidades de envio que são diferentes, da forma diferente de tratar a carga. Depende muito da característica de cada empresa, né? Consegui te ajudar? Sim, obrigada. Legal, tranquilo. Aqui no nosso estado, na região sul, né, zona sul do estado, é muito comum ali, a gente tem, né, algumas grandes indústrias de arroz, por exemplo, que trabalham, né, nesses diferentes formatos aí, né, Rio Grande, Pelotas, aquela região ali de entre Pelotas e Santa Vitória do Palmar, né, tem também bastante arroz, e aí perto aqui do Rio Grande do Sul tem ali o Uruguai também, que é um grande produtor de arroz, né, e tem esses diferentes tipos de transporte também, inclusive a gente compra arroz muitas vezes do Uruguai quando a gente tem problemas de safra aqui no Rio Grande do Sul, né, e acaba alimentando o resto do país, o Brasil também, né, e aí às vezes vem nessas cargas a granel, né, vem lá do Uruguai e a gente faz o beneficiamento aqui nas nossas indústrias no Rio Grande do Sul, né, e acaba distribuindo para todo o estado, os outros estados do país. Nós temos também a carga não granel, né, e aqui tem um erro de digitação aqui. Então, ela é formada por conglomerados, que são homogêneos de mercadorias, né, então se classifica lá naquela carga geral, né, não tem um acondicionamento específico, né, e o volume e a quantidade vão possibilitar o transporte em lotes. Então, pode ser aqui, né, no não granel, por exemplo, um ensacamento, né, carga ensacada de grãos, por exemplo, seria um não granel, né, tenho menores volumes, né, de sacas, né, e eu posso transportar em lotes, né, lote de 100 sacas, lotes de 200 sacas, aí seria a carga não granel, para atender uma dúvida, uma pergunta da colega anterior ali, né. A gente tem também a carga viva, né, corresponde ao transporte dos animais vivos, e também não só animais, né, mas bactérias, plantas ornamentais, por exemplo, né, são aí, claro, classificadas como perecíveis, né. A gente tem a carga unitizada, tá? Então, esses materiais podem ser embalados ou não, né, e são acondicionados, né, de modo que eles possibilitem uma movimentação, uma armazenagem, né, dessa unidade que é unitizada. Então, a gente vai pegar ali, né, várias sacas, por exemplo, colocar num pallet unitizar, né, aquele volume todo ali, de 10, 5, 6 sacas, tá unitizado. Os tambores, que é o do exemplo da nossa imagem aqui, né, a gente pega ali 3, 4 tambores, né, unitiza eles, põe lá em cima de um pallet e a gente vai conseguir movimentar, né, esse pallet, por exemplo, né, um volume, né, unitizado com uma carga que foi, então, né, eram várias unidades, para usar o sentido do unitizado, né, eram várias unidades, a gente transformou aquilo ali, né, como se fosse uma unidade só, né, várias unidades que concentradas foram unitizadas e podem ser, então, transportadas depois, né, por uma paleteira, ou por um outro tipo de transporte, uma eletromonovia, né, ou algum carro de transporte, por exemplo, através da movimentação desses pallets, por exemplo. Tá? A gente tem também carga frigorificada, né? Aí são mais específicas, precisa de algum tipo de refrigeração ou congelamento, né? Para conservar o produto que está ali sendo levado. Claro, refrigerada, a gente vai utilizar para hortifrutis granjeiros, por exemplo, né? Frutas, enfim, tá? E congelada, né? Eventualmente carnes, né? Carne bovina, suína, frango, né? Entre outros, tá? Essa é a chamada carga frigorificada e, claro, né, precisa de um transporte específico. Na nossa imagem aqui a gente tem um caminhão, né? Com um baú ali frigorificado, mas a gente pode também carga frigorificada em container, ter container frigorificado também, né? Esse transporte pode ser feito da carga frigorificada, inclusive intercontinentalmente, né? Entre continentes, né? Vem um navio cheio de containers, os containers são frigorificados e a gente está transportando ali carne, por exemplo, de um país para o outro. Inclusive, o Rio Grande do Sul
é um grande exportador de carnes, né, para o mundo, tá? A gente tem grandes frigoríficos aqui no nosso estado que acabam fazendo esse transporte de carga frigorificada para o mundo afora, né? E acabam utilizando também desses transportes marítimos com containers frigorificados, e a nossa carne, né, ela é vendida para a Rússia, China, Índia, por exemplo, né, que são grandes compradores aí da nossa carne gaúcha, e a gente faz esse envio de carne frigorificada em container, em navio, também um outro exemplo da frigorificação de cargas, tá? Claro, a carga perecível, né, ela é também, né, correspondente aí a produtos comestíveis, mas não comestíveis, tá? Então tem uma natureza de deterioração, né? Então perecível que vai deteriorar, decompor, né, ao longo do tempo, tá? Então, para pegar o exemplo das vacinas, né, que é uma coisa muito em voga atualmente, né? Então ela é perecível, se não tiver o devido cuidado no transporte, né, isso vai acabar estragando, né, vai acabar perecendo, tá? A carga perigosa, tá, é uma carga que leva a risco a natureza, o meio ambiente, as pessoas, né, o ser humano, a sociedade como um todo, tá? Ela oferece risco, então, porque ao provocar um acidente com aquela carga, ou ocorrendo um acidente com aquela carga, ela pode contaminar o solo, ela pode contaminar o ar, né? Ela pode contaminar a água, o lençol freático, né? Então, essas cargas perigosas merecem uma tratativa toda especial e tem uma regulamentação toda especial para essas cargas, tá? Temos aí a carga indivisível, tá? Essa carga indivisível aí é utilizada para fins de transporte, é a carga que não pode, né? Sem custos mais elevados ou indevidos, né? Ou algum tipo de risco, né, se dividida em duas ou mais partes, tá? Então, tem uma regulamentação específica, né? Ela utiliza veículos específicos também, com maior comprimento, maior largura por seu transporte, tá? Então, aqui no Rio Grande do Sul, há pouco tempo, né, a gente teve a instalação de vários parques eólicos, né? Então, as hélices lá dos parques são gigantes, grandes, né, enormes, e precisa desses veículos, tá? É uma carga indivisível, não tem como, né, transportar pedaços da hélice, a hélice é inteira, né, muito grande, então vai utilizar esses veículos específicos. Tem um código, né, específico para transportar, né, no CONTRAN, né, e o transporte é feito em horário específico, né, tem uma velocidade específica para utilizar esse transporte também, né, tem um afastamento necessário dos outros veículos, né, às vezes tem viaturas que acompanham, né, esse transporte para dar segurança, né, a esse tipo de carga indivisível, tá? Pessoal, não quero avançar mais, né, nós já passamos aí um pouquinho das 22, então, como a gente combinou, essa gravação, tá, da aula vai estar disponível para vocês ali no Classroom, a gravação do contato pedagógico também, os slides vão estar ali, e os exercícios que complementam, né, desenvolvem o resto do conteúdo, que nós faríamos na segunda parte, que não deu para fazer porque teve contato pedagógico hoje, conforme a gente combinou, eu vou colocar isso para vocês, mas vão ficar com prazo maior, para vocês fazerem até, né, a semana que vem, né, com vários dias aí para vocês fazerem esses exercícios, que dá continuidade ao nosso conteúdo. Aí na próxima aula já não vai ter mais contato pedagógico, aí vai ter tempo tranquilo. A gente vai conseguir fazer a primeira parte, conteúdo, e a segunda parte, com exercícios ainda dentro da aula. Tá, gente? Como é que foi essa primeira aula aí? Tranquilo? O que acharam? É bom que a gente vai conhecendo mais, né? A gente vai conhecendo mais sobre o dia a dia que a gente faz, né? Então, isso aí é bem interessante, então, para mim. Que é basicamente isso que é basicamente isso que eu faço no meu dia a dia quase, então é bom. Bacana, legal, Baltazar. Obrigado pela tua contribuição aí. Foi bom, professor. No meu ponto de vista, foi bom. A gente sempre ganha conhecimento com pessoas que já têm um amplo conhecimento dessa área, já vem dando aula há tempo. A gente sempre bom ter essa troca, né? Legal, Ricardo, obrigado. E importante também as contribuições de vocês, a experiência profissional que vocês já têm, né?
Isso contribui muito durante as nossas aulas também, então agradeço também sempre que vocês trazem aí as observações de vocês. Muito bem, gente. Então, vou encerrando a nossa conexão. Quarta-feira que vem a gente se revê, então, tá? Um pouquinho antes das 19, é postado o link da nossa aula ao vivo ali no Classroom. A gente espera até 19h05 todo mundo conectar. A gente vai trabalhar o conteúdo da aula 3 e 4, né? Vamos ter os nossos exercícios e a gente vai seguir nesse ritmo aí, né? Interagindo, né? E trocando informações sobre o conteúdo, desenvolvendo esse conteúdo da melhor forma possível, de forma a que a gente possa, né, chegar no final da disciplina com sucesso de todos vocês, tá? Ver todo mundo lá no final, né, sendo aprovado, tendo aquela satisfação de ter feito uma disciplina e ter saído, né, com o conhecimento e com a nota, né, para aprovação, com certeza, tá? Uma boa semana para vocês, gente, um bom descanso, cuidem da saúde, tá? Se cuidem do vírus aí, e até quarta-feira que vem, então. Abraço, gente. Senhor. Até Tchau. quarta. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. A atividade de hoje vai estar no Classroom. Isso, os exercícios. Tá? Tá bom, obrigada, boa noite. Certo? Um bom descanso, boa noite.